Aleluia. No seu falar, Paz do Senhor, igreja. no seu vestir, Aleluia, Santo Deus. no seu olhar, seu testemunho. Deus abençoe a vida de cada irmão, cada irmã a sua vida que está aqui comigo nesta live. é espelho. Escute esse louvor. Para o mundo. Santo Deus. Não envergonhe o Evangelho. Seja diferente do mundo. Não envergonhe a Jesus. Ele morreu por você lá na cruz. Oh, glória! Rabaná. Brilhe na terra, luz, e pode brilhar. Santo és o Senhor. Resgate as vidas, pregue a palavra. Alcança almas, Jesus irmão, Deus quer te usar. Paz do Senhor a cada irmão que está aqui comigo na live, que está chegando agora. Aleluia. Santo és o Senhor. Deus quer te usar. Seja diferente, meus irmãos. Faça a diferença na terra. Santo és o Senhor. Mais uma vez estamos aqui nesta live para que através do Espírito Santo venha alcançar almas. Vai compartilhando, meus irmãos, para que esta live vai alcançar muitas almas para Jesus. Que almas venham ser libertas, venham ser livres, para que o nome do Pai venha se glorificar. Paz do Senhor, irmã Tami Silva. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Cada ouvinte que está chegando agora, vai compartilhando para que esta live venha chegar a muitas almas. Muitas almas venham ser alcançadas. Jesus quer falar com vidas, com corações nessa noite. Meu irmão, Deus quer te usar. Seja diferente, brilhe na terra. Você é luz. Brilha, deixa a luz do Espírito Santo brilhar na sua vida. Aleluia. Paz do Senhor, irmã Josiele Antunes. Deus abençoe. Graças a Deus. Irmã Lucélia Marques. Que Deus abençoe. Irmão Luiz. A irmã Ingrid. Graziela. Que Deus abençoe a vida de cada irmão, cada irmã que está aqui conosco nesta live. Seja diferente, meus irmãos. Vamos caminhar para o reino dos céus. Graças a Deus. Irmã Giovana, Pai do Senhor. Deus abençoe a vida dos irmãos grandiosamente. Escute esse louvor, meus irmãos. Vamos estar anunciando a palavra agora, para que Deus venha falar com cada coração, cada alma neste momento. Vai compartilhando, aleluia. Santo Deus. Augustinho, Paz do Senhor, irmão, que Deus abençoe. Lucas, Deus abençoe, Paz do Senhor. Irmã Maria, aleluia. Itamara, vamos estar orando uns pelos outros, sim, meus irmãos. Deus vai dar a vitória para a igreja. As portas do inferno não vão de prevalecer contra a igreja do Senhor. Seja diferente. Aleluia. Santo és o Senhor. Seja diferente. Graças a Deus. Amém, meus irmãos. Então, meus irmãos, eu estou muito feliz, né? Hoje eu tive uma notícia muito boa que alegrou meu coração. E eu quero deixar uma palavra para os irmãos que está no livro de Mateus. Antes de estar falando com os irmãos, quero deixar essa palavra para a nossa meditação no livro de Mateus. Você que está com a palavra de Deus no seu lar, na sua casa, pega ela lá e quiser acompanhar comigo. Livro de Mateus, capítulo de número 5 e versículo de número 14 em diante. A palavra do Senhor vai falar conosco neste momento, né? A palavra de vida eterna, a espada de dois gumes. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor. Mateus capítulo 5 e versículo de número 14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá a luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras
e glorifiquem o vosso Pai que estás nos céus. Aleluia, graças a Deus. Então, meu irmão, minha irmã, cada um que é servo de Deus é a luz do mundo e o sal da terra. Somos a diferença no mundo. Aleluia, olha que palavra tremenda. Nós somos uma luz, um ponto brilhante no meio de um mundo de escuridão, num mundo de trevas, né? Estamos num mundo qual foi entregue ao maligno. E eu e você, meu irmão, minha irmã, que queremos ir para um lugar melhor, que queremos herdar o reino dos céus, somos um pontinho, né? Um pontinho, uma luz brilhando no meio da escuridão. Fazemos a diferença na terra. Mas agora eu e você devemos fazer essa pergunta, analisando a nós mesmos. Será que eu e você estamos fazendo a diferença na terra? Será que estamos sendo uma luz no meio das trevas? Aqui está dizendo para nós que devemos ser a luz do mundo. Que a nossa candeia, nós somos uma candeia. A nossa candeia deve brilhar, resplandecer no meio das trevas. E como que a nossa candeia, a luz vai resplandecer? Através das boas obras, né? Através das nossas boas obras. As boas obras, elas vão contar no mundo espiritual. Por isso que eu e você, meu irmão, não podemos estar escandalizando a obra de Cristo. Como que eu e você vamos escandalizar a obra de Deus? Através das más obras. As más obras escandalizam a obra do Pai. Quantos servos que se dizem servos do Senhor têm escandalizado a obra de Deus? Tem escandalizado a obra do Senhor através das más obras, fazendo coisas que não convêm, coisas ilícitas, o qual a palavra diz para cada um de nós ser irrepreensível diante do Senhor, para nós ter atitudes irrepreensíveis. Como assim? Atitudes que são dignas de boas obras, dignas de arrependimento. E quantos estão falhando? Como assim estão falhando? Estão olhando para trás. Meu irmão, minha irmã, você veio para a presença do Senhor. Você levantou a mão e aceitou a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Por que é que muitos estão olhando para trás? Se metendo em escândalos. Aí os mundanos olham e dizem: eu não quero ir para a igreja. Quantas igrejas eu fui e só vejo coisas erradas. Pastor fazendo coisa errada. Evangelista, missionário, obreiro fazendo coisa errada. O que eu vou ficar fazendo lá? Se a igreja não está certa. Meus irmãos, estamos num tempo que só estamos vendo escândalos no meio do povo de Deus, o qual deveria ser irrepreensível, o qual a palavra diz que deve ser um povo santo, puro, sem ruga, sem mácula, seguindo a paz com todos e a santificação, e sem a qual ninguém verá o reino dos céus. Meu irmão, sem paz com todos e a santificação, ninguém vai para o céu, ninguém verá a Deus. Quantos não vão poder ver ao Senhor? Não vão poder entrar na cidade santa, porque não tem mais amor no coração. Não ama seu próximo. Ah, mas eu amo. As pessoas na igreja sempre estão abraçando, doando um alimento para os moradores de rua. Mas será que isso é realmente amor? Quando vem um ímpio, usado pelo inimigo, e vem e te ofende, fala mal de você, te fere no rosto, o que você faz? Você o amaldiçoa? Você o para a igreja? Você também quer bater nele? Ou você, mesmo estando certo, você fala: me perdoe, irmão. Se eu fiz alguma coisa para você, me perdoa. Eu sou um servo do Senhor. Eu não sei se eu fiz alguma coisa ou não, mas eu sou um servo de Deus. E se eu fiz algo que te magoou, que entristeceu o seu coração, me perdoa. E se não quiser te perdoar, você vai para o joelho, para a oração, e pede para Jesus: Senhor, transforma a vida dele, transforma a vida dela, muda, liberta, salva,
Eu quero ver ele também morando no céu comigo. Eu quero morar no céu, eu quero também que levar. O servo de Deus ama seus inimigos. Ele ama seus inimigos e não amaldiçoa. Quantos estão amaldiçoando os inimigos? Aquele que não quer bem você deve amá-lo também, meu irmão. Não deve odiá-lo, não. Ele não quer receber teu abraço, ore por ele, para que o Espírito Santo venha mostrar a verdade para ele, para que ele venha se arrepender e venha ser salvo. E venha ser salvo. Meus irmãos, a palavra do Senhor, ela tem um efeito tremendo no mundo espiritual. Quando um servo de Deus vive a palavra, quando ele anda na luz e prega o arrependimento, acontece algo no mundo espiritual. O Espírito Santo vai convencendo almas, pessoas vão ser libertas. Como eu falei no início da live para os irmãos, hoje alguém veio e falou algo para mim que alegrou meu coração, porque falou para mim que via as lives, e quando via as lives, ia fazer no outro dia algo que era errado, que não agradava a Deus, mas não sabia que era errado, não sabia que era pecado. E quando viu a live, através da minha vida, o Espírito Santo alertou a pessoa, dizendo: não faça isso, que é pecado, não é do agrado do Senhor. E a palavra entrou tão forte no coração dessa pessoa, que não quis mais pecar. Essa pessoa não queria mais ter filhos, ia cortar, se eu não me engano, os testículos. Eu não entendo muito bem como é que funciona, mas a palavra diz que os castrados não herdarão o reino dos céus, e não é do agrado do Senhor. E essa pessoa se arrependeu e não quis mais se castrar, porque foi pregado a verdade, foi pregado que não é do agrado do Senhor, e colocou na mão do Senhor. Colocou na mão do Senhor, que seja feita a vontade do Senhor. Senhor, se for da tua vontade, fecha a madre. Se não for, seja a tua vontade, e o Senhor vai dar condições. A palavra do arrependimento está entrando nos corações. E aqueles que já são castrados, meu irmão, minha irmã, você não sabia? É só dobrar o joelho, se arrepender de coração, que Jesus te perdoa. Ele é bom e misericordioso para perdoar. Você não sabia, estava no tempo da ignorância. Jesus, ele te perdoa se você se arrepender de verdade, de todo o coração. Mas é necessário o arrependimento, é necessário uma mudança, é necessário ser uma nova criatura. E eu e você, meus irmãos, devemos ser uma luz no meio das trevas, pregando a verdade, sendo a diferença. Quantas igrejas que nós vemos ao nosso redor, o qual não está mais sendo a diferença, não estão mais pregando a verdade nas igrejas, estão andando como o mundo. As igrejas estão andando como o mundo. Você veio para a presença do Senhor, fumava, agora não pode fumar mais. Bebia, não pode beber mais. Se prostituía, não pode se prostituir mais. Roubava, agora veio para a presença de Deus, meu irmão, não vai poder roubar mais. Falava palavrão, palavra torpe, veio para a presença de Deus, agora você quer ser um servo de Deus, não pode mais falar palavrão, palavra torpe, não pode mais mentir. Meu irmão, você é diferente do mundo. Aquela pessoa que está andando nas trevas, o ímpio, ainda ele não está na presença de Deus. Ele vai fazer coisas que não convém. Ele não vai obedecer a palavra, porque ele não está andando na luz. Mas eu e você, que aceitemos Jesus, nós demos um passo para Jesus. Agora a palavra diz que eu e você devemos se parecer com Jesus. Eu e você temos que se parecer com Jesus, buscar a estatura do varão perfeito. Ramanai. É uma nova criatura, lavado e remido no sangue do Cordeiro. Mas não estão querendo deixar o velho homem. Veio para a presença de Deus,
Nós anunciamos nas igrejas: venha como estás. Sim, meu irmão, você está preso no pecado. Você não vai conseguir ser liberto sozinho, não. Sozinho o homem não consegue abandonar os pecados. É necessário se entregar para Jesus. Porque Jesus veio para isso, para libertar e salvar todos os que se perderam. Rabai, você está perdido, preso nas trevas, preso nas obras das trevas. Não tem força para sair. Sozinho você não consegue. Mas Jesus Cristo, Ele pode te libertar, meu irmão. Então venha como estás para a presença do Pai. Mas a partir do momento que você se entrega, você tem um objetivo. Qual é esse objetivo, irmão Gilson? Começar a orar, começar a jejuar, começar a meditar e comer da palavra de Deus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ramanai, reketekalabadagashai. Você tem um objetivo de orar e falar: Senhor, me liberta, muda a minha vida, me liberta do pecado, Pai. Sozinho eu não tenho forças. Você não tem força sozinho. Mas você tem que clamar para Deus, pedir para que Ele venha te libertar. Falar: Senhor, eu quero ir para um lugar melhor. Eu quero ir para o reino dos céus, mas eu estou preso. Me ajuda, tem misericórdia da minha alma. Ai de mim, pecador. Ai de mim, pecador. Arai, arai. Remei, alai. Tem que confessar os pecados e pedir a libertação para o Pai, para o Senhor. E o que Ele faz? Quando Ele vê uma alma se humilhando, pranteando na presença dEle, Ele estende a mão. Ele liberta aqueles que estão nas drogas. Ele liberta aquele que está na bebida. Ele liberta aquele que está na prostituição. Ele liberta aquele que está na sensualidade. Ele liberta aquele que fala palavrão. Aquele que está na idolatria, adorando imagens de escultura, o qual é abominação aos olhos do Senhor. Ele liberta. Ele abre os olhos dos que estão cegos. Muitos estão cegos em religiões que não salvam. Religião não te salva. Religião nenhuma vai te salvar, meu irmão. Não vai adiantar você ir para a igreja todos os dias. O que vai adiantar? Muitos estão indo para a casa do Senhor achando que vão ser salvos, mas naquele grande dia vai ouvir: apartai-vos de mim, porque não te conheço. Não guardava a minha palavra, não obedecia a minha palavra, andava como o mundo. Ramai, alamanai, apartai-vos de mim para o fogo do inferno. Quantos vão ouvir isso? E Jesus está alertando a sua igreja. Rebedeguei, alabadagai. Porque não é o desejo dele que o ímpio venha a ser condenado, mas antes é o desejo do Senhor que todos venham chegar ao arrependimento e venham ser salvos. Esse é o desejo dele. Por isso que ele morreu. Ele deu a sua própria vida na cruz do Calvário, para que nós venha ter a oportunidade de se arrependermos de nossos pecados, das nossas obras pecaminosas, e começar a andar na luz. Ele deu essa oportunidade. Ele se entregou naquela cruz. Ele deu a própria vida. Imagine um Deus santo. Ele estava no esplendor da sua glória, mas ele olhou para o mundo, para a terra, para nós, falhos, pecadores, errantes, amantes de si mesmo, merecendo um inferno. Eu e você merecia o inferno. Sabe por quê, meu irmão? Veja só. Se alguém matar alguém, vai lá um rapaz, um criminoso, mata alguém. A terra tem uma lei. Essa pessoa vai ter que passar pelo juiz. E o juiz, vendo a obra
desta pessoa, ela vai bater o martelo e condenar essa pessoa na prisão. Vai ter uma consequência. Tudo que a pessoa faz tem uma consequência. E o pecado do homem tem uma consequência. E eu e você somos pecadores. Haveria uma consequência. Qual era a consequência? A condenação, o inferno, o lago de fogo. Tinha uma consequência. Lamai, errequei, halai. Eu e você seríamos lançados no inferno. Mas Jesus, ele deu uma oportunidade de nós se arrependermos, de nós abandonar as trevas e começar a andar na luz. E agora as pessoas estão vindo na presença de Deus, dando o primeiro passo, vindo como está, mas querem permanecer da mesma maneira qual estavam. Não querem mudar, não querem abandonar o mundo, não querem mais abandonar as práticas das trevas. Pessoas em fornicação, amigadas, amaziadas, aceitam a Jesus e querem fazer a obra de Deus em pecado, amaziados, em fornicações. Meu irmão, você não casou lá no cartório com essa pessoa ainda? Está amaziado, amigado, em fornicação? Está em pecado. Está em pecado, meu irmão, minha irmã. O que adianta fazer a obra de Deus em pecado? Vai ouvir apartai-vos de mim. Não te conheço. Mateus capítulo 7, versículo 21. Não te conheço. Não está andando na luz do Evangelho. Não está andando na luz do Evangelho de Cristo. As pessoas estão dizendo assim nas igrejas: estamos no tempo da graça. E mal sabem elas que o tempo da graça, em vez, ela estreitou. Ei, meu irmão, antes era a lei. O tempo da graça mudou, estreitou mais. O caminho ficou mais afunilado, está mais estreito. Rabadagai, remeketekalamanaia. Antes, para a pessoa ser condenada, tinha que adulterar, ter relação de adultério. Agora não. Jesus falou que está mais estreito. Se olhar para uma mulher e a desejar, cobiçar em seu coração, está com ela, já cometeste adultério. Meu irmão, você não está entendendo. Afunilou, estreitou, e está achando, estamos no tempo da graça. Tem que se arrepender. Jesus, o que ele falou para aquela mulher adúltera? Colocaram uma mulher adúltera diferente de Jesus. E Jesus, ele é o que? É bom, misericordioso. Ele morreu para que nós possamos se arrepender. E o que aconteceu? Aquela mulher se humilhou diante dele, se ajoelhou, chorou, se arrependeu dos seus pecados. Mulher, Ramanagai, eu te perdoo. Agora vá e não peques mais. Abandona o adultério. Abandona teu adultério. Abandona as obras das trevas. Abandona a prostituição. Abandona a fornicação. Abandona a idolatria, meu irmão. Tá pegado com este mundo, é? Ei, tá amando mais o mundo, o pecado que é Deus? Idólatra. Rabai. Remenegetsekalantekai aramanaya. Ramanagai remenegetsekalamanaai. Meu irmão, este mundo é ilusão. Este mundo é passageiro. Vai acabar. A vida do homem aqui na terra, ela passa. Uma hora a sua alma sai do corpo. E você já pensou consigo? Imagine a nossa alma sair do corpo sem Jesus, preso nas trevas, nas obras pecaminosas, sem se arrepender, sem ter se entregado para o mestre, e se deparar com um demônio vindo tragar a sua alma. Imagine a alma sendo lançada no inferno, um lugar pior do que essa terra, aonde é somente fogo, pranto e ranger de dentes. O fogo não se apaga, o verme nunca morre, o sofrimento é eterno. Meu irmão, a tua alma, ela é eterna. A alma, ela é eterna, sofrimento eterno.
Sofrimento eterno. Ah, você não liga ali para o inferno, não? Não liga? Não está ligando? Vai aí no fogo vai aí no teu fogão, acenda ali, ó, o coisinha do fogo, do fogão. Experimente colocar o dedo lá. Coloque o dedo lá no fogo do fogão. Coloque o dedinho lá. Experimente um pouco queimar o dedo para ver o que acontece. Se você não vai sentir dor. O inferno é fogo. Você quer mesmo ir para lá? Você quer mesmo ir para o inferno? Você quer mesmo ser condenado, meu irmão, minha irmã? Não quer? Quer ir para um lugar melhor? Lute. Lute pela tua salvação. Para lutar tem que abandonar o pecado. Tem que orar e dizer: Senhor, me ajuda, me liberta. Jejua. Come da palavra. Faça a diferença na terra. Seja a luz do mundo. Seja a diferença neste mundo de pecado, no meio das trevas. Seja a diferença. As igrejas estão contaminadas. Seja a diferença nas igrejas. Quem quer ir para o reino dos céus tem que ser diferente. Não estão conseguindo entender. Não estão conseguindo captar isso mais. Estão se entregando para o pecado. Ou por quê? Por causa dos escândalos. Os escândalos têm aumentado. Estamos nos finais dos tempos. A palavra está se cumprindo. O escândalo aumentou, meu irmão. Os pastores estão, a maioria, em pecado. E está lá fazendo a obra de Deus. E você, por ser obreiro, acha que não vai ter problema. Seu pastor está em pecado, você também não tem problema, está em pecado. Meu irmão, tem problema. O teu pastor pode ser condenado e você vai ser condenado junto com ele. Pensa. Não seja condenado com ele. Não siga ele. Ele está cego. Pode o cego guiar outro cego? De maneira nenhuma. Ambos cairão no buraco. Tua igreja não é espiritual, é carnal? Procura uma igreja espiritual, que prega a verdade, que prega o caminho estreito, que prega a salvação, que prega a libertação, que prega contra o pecado. Meu irmão, um servo de Deus verdadeiro tem que condenar as obras das trevas. Não é condenar as pessoas, condenar as trevas, o pecado. Ah, tá achando que eu estou mentindo? Abra lá a palavra do Senhor em Efésios capítulo 5. Está na palavra. Nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Efésios capítulo 5, versículo 11. Olha o que está escrito. Efésios 5, 11. E não comuniquei-vos com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. É eu que falei isso ou é palavra? Eu estou lendo? Aqui agora eu estou lendo a palavra. Efésios 5, 11. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Irmão, você está com medo de pregar contra o pecado na igreja? Você está interessado no dinheiro das tuas ovelhas? Ah, se pregar contra o pecado vai esvaziar a igreja. Já ouvi muito isso, de muitos pastores e missionários. Não ama verdadeiramente as ovelhas. Não ama o rebanho de Cristo. Não ama. Quem ama o rebanho quer a salvação do rebanho e prega contra o pecado para que ele venha se arrepender e venha ser salvo. Tem muito pastor que não está nem aí pro rebanho, ó. Não estão nem aí pro rebanho do Senhor. Deixa ele que peque, deixa ele lá, não tem problema. É ele, não é eu. Estão pensando desta maneira, não ama. Quem ama prega a verdade para que venham se arrepender, para que venham mudar, para que venham obedecer a palavra, porque ama as ovelhas e quer a salvação das ovelhas. Você deixou de pregar contra o pecado na tua igreja, meu irmão, minha irmã? O amor, de certo, se enfraqueceu no teu coração. Parou de amar. Não ama mais as almas. É óbvio que cada um é diferente um do outro.
Um é liberto durante um mês, tem o conhecimento tão depressa, porque Jesus tem pressa. Jesus tem pressa na obra, na vida de certa pessoa. De certas pessoas, Jesus tem muita pressa. E o conhecimento vem assim, muito rápido. E dentro, vamos dizer, de um mês, já está liberto. Porque Jesus tem pressa na obra, para que essa pessoa venha estar fazendo a obra. Estamos nos finais do tempo. Já tem outra pessoa, é outro tipo de vaso. Jesus quer usar de outra maneira. Ele vai libertando mais aos poucos. Cada pessoa é de uma forma diferente. Claro que nós não vamos despejar tudo de uma vez só na vida da pessoa, porque não é eu que vou libertar a pessoa, mas é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que convence. Nós vamos pregar. Mas tem coisas, meu irmão, minha irmã, que nem precisa falar. O Espírito Santo, ele por si próprio, ele abre os olhos das pessoas e faz ela ver que aquilo é errado, é pecado, não é no lugar do Senhor. Assim como Jesus fez comigo. Antes de estar no ministério que eu estava em outro, o qual eu me entreguei para Jesus. E lá naquele ministério, quando eu comecei, aceitei Jesus, eu não entendia. Eu não entendia direito a palavra. Mas eu orei para Deus me dar entendimento e discernimento. E Jesus me deu. Começou a me dar sabedoria. Um vaso de Deus falou: Jesus está te dando sabedoria e entendimento da palavra. Entregou a revelação. Eu comecei a entender. Jesus começou a clarear a minha mente. As escamas caíram por terra. E não chegou um vaso e ficava me ensinando o que é certo e o que é errado. Mas eu queria minha salvação. Eu queria ser usado por Deus. E eu busquei conhecer a verdade. Eu busquei analisar o mapa da salvação, que é a palavra de Deus. E Jesus começou a me mostrar aquilo que é de Deus, aquilo que não é. Aquilo que vai me condenar, Jesus começou a me mostrar. Começou a abrir meus olhos. Ei, meu irmão, quem procura acha a verdade. Quem procura ir para o reino dos céus, Jesus, ele é bom e misericordioso, ele mostra a verdade para esta pessoa. Quando ele vê que ele está com um coração sincero na presença dele, que ele quer obedecer a palavra dele, mas ele não sabe, ele não conhece, não tem ninguém que o explique. O próprio Deus. A semente já foi plantada. Quem que dá o crescimento, meu irmão? Quem que dá o crescimento, minha irmã? O Senhor. O irmão Gilson, ele planta a semente. Vai um outro irmãozinho e começa a regar. Mas quem dá o crescimento é Deus. Deus, ele dá o crescimento. Deus, ele dá o crescimento para aquele que ele vê que é sincero, que quer fazer a obra dele sinceramente, que realmente quer ser a diferença, que realmente quer dar o reino dos céus. Meu irmão, Jesus, ele mostra a verdade. Meu irmão, eu estava no mundo, eu ia curtir a vida, eu ia para fervo, para baile, eu bebia, ficava com uma numa semana, outra semana já estava com outra, se prostituía. Isso é prostituição perante os olhos do Senhor. Mas eu renunciei àquela vida de pecado, eu renunciei àquele velho homem, nasci de novo na presença do Pai, pela misericórdia de Deus. Quando ele me chamou, quando eu me entreguei para ele, eu fui da maneira que eu estava preso no pecado, mas eu chorei, passei noites em claro chorando para que Jesus viesse me libertar, para que Jesus viesse me dar sabedoria na palavra, para que eu possa entender, conhecer a verdade e morar no céu, e para que a palavra entrar no meu coração e eu possa também saciar o coração de mais almas, para que mais almas venham ver e conhecer a verdade e venham ser salvos. E teve pessoas já através das lives que ouviram o que não sabiam, conheceram a verdade através da palavra e renunciaram ao pecado. Deus, ele começa a usar os vasos, por isso somos uma candeia, e a luz tem que resplandecer no meio das trevas, através das boas obras. Meu irmão, somos a diferença.
E Jesus, quando eu me entreguei a Ele de verdade, de todo o coração, Ele começou a me lapidar. Eu fazia coisas erradas, como eu falei para os irmãos. No início, eu não sabia. A minha libertação, eu nunca cheguei a manifestar em igreja nenhuma. No início da minha libertação, como que foi a minha libertação? Conhecendo a verdade me libertando. Eu renunciando ao pecado. Tudo que eu ia vendo que não era do Senhor, eu parava, eu renunciava. Mas o inimigo ia todos os dias na minha casa me oprimir. O inimigo tinha uma fúria por eu ter se entregado para Jesus. Olha só, quando eu estava no mundo eu não via nada. O inimigo não se parecia para mim. Não via nada. Era tudo normal. Eu mal acreditava em Deus. Não estava nem aí para nada. Mas quando eu entreguei minha vida para Jesus, de verdade, todo o meu coração, a minha casa começou a virar um inferno. Começou a ficar de ponta cabeça, de cabeça para baixo. Virou um poltergeist. As cadeiras começaram a se bater sozinhas durante a noite. O inimigo vinha, me esmurecia, eu ficava paralisado. Não conseguia mexer meu corpo. Eu tinha que repreender Jesus nos meus pensamentos. E clamando, Senhor, me ajuda, eu quero conhecer a verdade. Esse demônio vai cair por terra em nome de Jesus. Me ajuda. Tem misericórdia da minha alma. E Ele foi me mostrando a verdade. Coisas que eu não sabia que era pecado. E não vinha um servo de Deus para mim falar, irmão, isso é pecado. Mas eu me humilhando na presença do Senhor, pedindo, Senhor, me mostra o que eu estiver fazendo de errado, me mostra, eu quero a minha salvação. Eu ia dormir e de repente Jesus me dava uma visão e eu via eu fazendo aquilo que não era agrado dele. Ele começou a me mostrar o que eu estava fazendo que não era do agrado dele. E aí podemos ver, eu amo aquele que me ama. Aquele que me procura achará. Assim diz o Senhor. Meu irmão, se você está procurando por Jesus, procurando a verdade, vai encontrar. Jesus vai mostrar a verdade, mas tem que querer. Tem que abrir o coração para a verdade. É claro que muitos não vão aceitar o Evangelho de Cristo. Não vão aceitar o caminho estreito, porque está apegado no mundo. Está apegado nas obras das trevas, no pecado. Amando mais o pecado do que a Deus. Um Deus que é santo e não aceita o pecado. Ele aceita uma alma arrependida dos pecados, mas Ele não aceita o teu pecado. Ele te perdoa, mas diz, vai, não peque mais. Não permaneça como estás. Está se limpando? Se limpa mais. Se limpa mais. Missionárias pregando a palavra e louvando com decote, com saia colada, de calça colada, minha irmã, pregando a palavra relaxadamente, de qualquer maneira, com brinquinho, com piercing na língua, toda maquiada, emperiquitada, a Jezabel, se pintando em volta dos olhos, está impura diante do Espírito Santo. Os sensuais não vão herdar o reino dos céus. Adúlteros e adúlteras. Bem-aventurado aquele que cobre o seu corpo, para que não se vejam as suas vergonhas. Para que não vejam as suas vergonhas. Ai daquele que está andando seminu. Meu irmão, uma vez eu fui na casa de alguém orar. Estavam precisando de libertação, me ligaram. Vem aqui, por favor, tem um demônio manifestado na minha casa. Vem aqui orar. E eu fui lá orar. E quando eu fui orar, eu estava orando por libertação. Demônio manifestado com raiva. O anjo cravou a espada e o demônio ficou amarrado de joelhos. De repente, do nada, chegou uma mulher. E essa mulher, ela estava com um calçãozinho curto, uma blusinha decotada, um brinquinho, uma maquiagem, um batonzinho, se pintando em volta dos olhos. Olha só, essa mulher falou para mim, eu sou pastora deles, pode deixar agora que eu assumo.
Olha o que essa mulher falou para mim. E quis tirar minha mão da cabeça do rapaz. O meu rapaz estava manifestado com aquela legião, amarrado e acorrentado os joelhos. Quando ela fez isso, aquele demônio se levantou e olhou forte nos olhos dela e falou assim: você não tem nenhuma autoridade contra mim. Estão enganados nas igrejas. Sensuais não têm o Espírito, não têm o Espírito Santo. Livro de Judas, capítulo 1, versículo 19. Meu irmão, as igrejas estão enganadas. Lá na igreja até anda como uma mulher de Deus, mas na rua, na casa, anda como um mundo. O que vai adiantar? Um crente tem que ser crente em todo lugar. É crente na igreja? Anda como uma serva, um servo de Deus na igreja? Na casa também tem que andar. Na rua também tem que andar. No mercado também tem que andar. No trabalho tem que andar como um servo e uma serva de Deus. Mas quer permanecer como um mundo? Não tem autoridade contra as trevas. Mas eu ando desta maneira qual você falou. Eu vou lá expulsar o demônio sai. Sai nada, meu irmão, minha irmã. Tá te enganando. Só se oculta. Não tá saindo, não. Ora a Deus, ora com fervor, jejuando e orando com esse propósito. Senhor, é verdade. O Senhor não está se agradando da maneira que eu estou. Disso que eu estou usando, que eu estou fazendo. Ora a Deus com um coração puro, sincero. Fala: Senhor, se for errado, me liberta, me mostra, porque eu quero a minha salvação. Peça. Se Deus me mostrou, vai mostrar para você também. Meu irmão, é um Deus de misericórdia. O Senhor é um Deus de misericórdia. Ele mostra para aquele que busca de todo o coração. Aquele que buscar de todo o coração, Deus vai mostrar, vai revelar. Aquele que é dele, Ele mostra. Aquele que está abrindo o coração para Ele, Ele vai mostrar. Mas se você quer andar no erro, quer andar no pecado, não está nem aí para nada, acha que o sacrifício de Cristo é o suficiente e você pode permanecer nas obras das trevas? Você acha isso? Está se sujando? Então se suje mais. Pode se sujar. Vamos, continue da maneira que você está. No dia do juízo vamos ver o que vai acontecer. Não foi falta de alertar. Não foi falta da trombeta dos atalaias tocar a trombeta do Senhor. O Espírito Santo, Ele está alertando. Mas muitos não querem abrir o coração. Muitos não estão nem aí para a verdade, Não estão nem aí, estão distraídos com as coisas do mundo. Estão distraídos com as coisas da terra. Está distraído, meu irmão. Está se preocupando somente com esse mundo, com o seu trabalho. Está se preocupando só com o trabalho. Não tem mais uma vida de oração. É só trabalho. Não quer mais orar. Não quer mais meditar na palavra. Não quer fazer mais a obra de Deus. É só o mundo. Só está se preocupando com este mundo. Você não se preocupa com a sua salvação, não? Quanto tempo você tem de vida aqui na terra? Quanto tempo você tem de vida aqui na terra? Quanto? Você sabe? Quando você vai morrer, você sabe? Quando Jesus vai voltar a buscar aqueles que estiverem preparados, você sabe? Você sabe? Você sabe? Não sabe? Então se prepare. É tempo de arrependimento. É tempo de buscar o Senhor enquanto se pode achar. É tempo de ter uma mudança. É tempo de seguir a diferença. Meu irmão, minha irmã, você pode estar se perguntando: como ser cheio de Deus? Como ser cheio do Espírito Santo? É fácil. É simples. Sendo diferença, sendo luz. Como assim? Se todos falam mal daquele irmãozinho lá, você não vai falar. Você vai bem dizer, orar por ele. Se todos estão buzinando no trânsito, com raiva, injuriado, você não vai buzinar. Você vai ser diferente. Se todos andam na contramão, você vai andar no caminho estreito, no caminho certo. Você é diferente. Você é a luz aonde você passa.
Você faz o bem a todos. Você faz o bem àquele que te odeia. Se o teu inimigo lhe pede um copo de água, você lhe abençoa com um copo de água. Se o seu inimigo lhe pede para que você venha dar um alimento, uma comida, o Senhor abençoa com uma comida, um alimento. Você é diferente. Como que a tua luz vai resplandecer no meio das trevas? Mostrando a diferença através das boas obras. As boas obras. Sendo luz. Sendo luz. Ah, mas todo mundo é falho, não existe ninguém perfeito. Você pode pensar assim consigo. Mas você vai permanecer da maneira que está? Você vai permanecer da maneira que eu está? Somos falhos, não somos perfeitos, mas você vai permanecer da maneira que está? A palavra diz para nós buscar a estatura de um varão perfeito. A palavra diz para nós se analisar, olhar para dentro de nós, analisar a nós mesmos e mudar, se consertar mais, se limpar mais, se purificar mais, se santificar mais. Mudar, meu irmão. O pastor lá da tua igreja está em adultério. Ele está em adultério, está na prostituição, no segundo, terceiro, quarto casamento. Casamento é um só até que a morte você separe. Segundo casamento, somente na viuvez. Não existe essa de trair, pode casar de novo, não. Pode separar, mas casar não. Estão em adultério. Pastores em adultérios pregando a palavra. Os pastores estão pregando a palavra e em casa estão usando calção, regata, andando sem camisa. Assim estão os pastores de hoje em dia. Não querem mais guardar a doutrina do corpo, de cobrir para que não se veja a sua nudez. Meu irmão, sabe o que a palavra diz? Somente quem pode ver seu corpo é sua esposa. Meu irmão. Somente quem pode ver seu corpo é sua esposa. Teus filhos não podem ver. Teus parentes, teus vizinhos não podem ver, não. Você está querendo ir na piscina, ficar sem camisa lá, de calçãozinho, na piscina e todos vendo seu corpo. Meu irmão, vai ouvir do Senhor um apartai por de mim. Minha irmã, na igreja você anda como uma santa mulher de Deus, mas na casa você anda tudo emprequitada. Você vai numa festa, eu vou pintar a unha, eu preciso ir numa festa. Quantas vezes eu fui em casa e ouvi de pessoas dizer, mulheres falando assim, eu procuro obedecer a palavra, eu sei que é pecado uma maquiagem, pintar a unha, pintar o cabelo, mas eu vou numa festa, então eu tenho que ir arrumada na festa, eu vou pintar a unha para ir na festa. Falava assim, meu irmão, minha irmã, tá andando como o mundo, não se converteu verdadeiramente, não nasceu de novo, não nasceste de novo. Precisa nascer de novo. Precisa nascer de novo. Não se converteu. Você não entendeu ainda que tem que ser um servo de Deus em todo momento? Tá indo para a festa? No aniversário? Um aniversário de um amigo, ou uma amiga crente servo de Deus? Você não vai lá emprequitada se achar. Não, você vai como uma simples mulher de Deus, um simples varão de Deus, da maneira que Deus te fez, te criou, limpo, puro, com vestes de servo de Deus. Quando João viu o Senhor, a palavra diz que João via o Senhor, ele estava vestido com uma veste comprida até os pés, punhos, até os punhos. E eu e você temos que se parecer com quem? A palavra diz para nós ser imitadores de quem? Escreva aí. Nós devemos ser imitadores de quem? Escreva aí na live. Devemos ser imitadores de quem? Como Jesus andava. Como? Cobrindo o corpo. Como Jesus falava? Ele falava palavrão? Ele falava mentira? Como Jesus era na terra? Jesus, ele desceu do seu trono de glória e andou na terra, seu mundo de pecado, e morreu por nós, e nos ensinou como devemos andar, e mandou nós ser imitadores dele, seguidores dele,
andar como ele andou. Andar como ele andou. Você não entendeu? Não está andando da maneira que ele andou na terra? Começa a andar. Se arrependa dos seus pecados, dos seus maus caminhos, e começa a andar como o Senhor andou. Pecou, errou, se conserta. Se conserta. Enquanto a vida há esperança. Enquanto a vida há esperança. Enquanto a vida há oportunidade. Você está sujo. Sujo no lamaçal de pecado. Ainda há esperança para a sua alma. Ainda há esperança para a sua alma. Enquanto a vida há esperança. Você sujou? Está contaminado? Limpa suas vestes no sangue do Cordeiro. Bem-aventurado aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham o direito da árvore da vida. Bem-aventurado aqueles que fazem a diferença na terra, que são luz aonde passam. Devemos ser a diferença, meu irmão, minha irmã. Quando um homem de Deus é diferença, é luz, é um homem o qual tem intimidade com Deus, um homem de oração que está conectado com Deus. Deus levanta esse para fazer a diferença e começa a usar com poder e autoridade, onde os sinais começam a acompanhar os servos de Deus. Expulsarão os demônios, curarão os enfermos, operarão sinais, prodígios, maravilhas. Iremos ver os sinais do Senhor. Mas estamos no meio de uma igreja corrompida. Como vamos ver os sinais? Não querem mais se santificar. E daí dizem, por que os sinais estão acabando? Por que diminuíram? Por que não está acontecendo tanto como antigamente? Veja a condição da igreja. Igrejas pretas. Meu irmão, está entrando teatro dentro da igreja. Teatro dentro da igreja do Senhor. A casa de oração. Quem vai se converter com teatro? Isso não é espiritual, não. Está agradando a carne. As mulheres dançando lá, mexendo tudo, pombagira. Está agradando a pombagira. O Espírito Santo não está agradando, não. Não está se agradando com esse teatro aí. Não vai converter ninguém esse teatro. Está agradando a carne. A carne do homem está agradando. Ih, a carne está gostando. Está batendo palma, aplaudindo lá. Mas o Espírito Santo está triste. O Espírito está chorando. O Espírito Santo está chorando. Aleluia. Essa pouca vergonha no meio da igreja. A igreja deveria ser santa. Teatro, coreografia dentro da casa do Senhor. Vendas dentro da casa do Senhor. Covil de ladrões. Meu irmão, você está vendendo da casa do Senhor. Não leste a palavra qual o Senhor viu aqueles que vendiam na casa do Senhor. E Jesus derrubou as mesas daqueles que vendiam na casa do Senhor. Ah, você está fazendo aí um bolinho, está vendendo para ajudar a igreja. A casa do Senhor não é casa de vendas. Quer fazer um bolinho? Faça para doação. Está um pobrezinho dentro da igreja aí. E você vendendo um bolo, uma coxinha, um pastel, vendendo. Aquela criancinha pobrezinha, dos pais pobrezinhos, não tem dinheiro para nada. Olhando e passando vontade. Você lá vendendo na casa de Deus. Quer fazer? Faça para doar, meu irmão. Doar. Agora você está fazendo para vender. Da obra de Deus ele cuida. Da obra do Pai ele cuida. Ora a Deus. Estão precisando de algo na casa do Senhor? Ora a Deus para Deus preparar. Mas vender na casa do Pai. Está querendo vender a casa do meu Pai. Não é a casa de vendas. A casa do meu Pai não é a casa de vendas. Covil de ladrões estão transformando a casa de meu Pai. A casa de meu Pai será chamada de casa de oração. Não compreendeste ainda?
Para pregar a palavra tem que ser irrepreensível. Para pregar contra o pecado, primeiro tem que tirar o cisco do olho, a trave do olho. Não sabia não? Você está no pecado? Como que você vai pregar contra o pecado pro teu irmão? Como? Você está no pecado, está preso no pecado, meu irmão, minha irmã. Tira primeiro a trave do teu olho e depois se encarregará de tirar o arqueiro do olho do teu irmão. Tira! É necessário se limpar. Tem uma mudança. Se conserta. É tempo de arrependimento. Você não entendeu, não compreendeu? Tempo de mudar. Ser luz. Para de escandalizar a obra de Deus. Para. Ainda dá tempo. Não deixe o inimigo cauterizar a tua mente, achando que não vai ter problema. Vai ter problema. Deus, ele não poupou nem mesmo os anjos do céu que pecaram, mas antes os condenou a prisões, os condenou e os expulsou do reino dos céus, os anjos dos céus. Deus não poupou. E tu acha que vai poupar a ti, não querendo se arrepender e nem abandonar as trevas? Tu acha que ele vai ter misericórdia de ti se você não se arrepender e abandonar as trevas? Deus não poupou nem mesmo os anjos, meu irmão, minha irmã. Nem mesmo os anjos. E vai poupar a ti, não querendo obedecer à verdade, não querendo andar no caminho estreito? Você acha mesmo? Tu está muito enganado. Tu está muito enganada. Se converta. Ele está chorando por muitas almas que não querem ouvir, que estão com a mente cauterizada, abandonaram o ministério que prega a verdade, que prega o caminho estreito para ir para a porta larga, porque não queria obedecer à verdade, não queria abandonar o teu pecado. Não quer abandonar o teu pecado? Resolve ir para a porta larga. Lá eles dizem que pode, que não tem problema. Meu irmão, tem problema. A palavra vai te condenar. Não é eu que vou te condenar, é a palavra de Deus. A palavra de Deus vai te condenar naquele grande dia. O que adianta? O que adianta a tua religião dizer que não faz mal? O que adianta a tua igreja dizer que não faz mal, que não tem problema? A palavra diz que vai te condenar e tem problema. A palavra que vai te julgar, não é a igreja não. Não é essa igreja de 4 paredes, o templo. Não é essa igreja qual você está congregando, essa religião, esse ministério aí. Não é ele que vai te julgar, te condenar. É a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Como você será julgado? Se você anda em conformidade ou se você não anda. Será analisado as tuas obras. Mas todos pecaram, todos serão salvos por Jesus, pela graça, pela misericórdia de Deus. Sim, todos pecaram. E tivemos uma oportunidade de abandonar o pecado, de ser lavado e remido no sangue do Cordeiro, de mudar de vida. Tivemos essa oportunidade de não permanecer no pecado. Se sujou, se lambuzou no pecado, estava contaminado. Agora você tem a oportunidade de ser limpo, lavado e remido. Mas até quando, todo momento, o sangue vai ter que ficar te limpando? Porque você não para de se sujar, não para de se contaminar com as trevas. O sangue não limpa desse jeito. A palavra diz que o sangue de Jesus limpa e purifica de todo pecado aquele que anda na luz, que renuncia às trevas e começa a andar na luz. Aquele que anda nas trevas e diz que tem Jesus no coração é um mentiroso. Confessa Jesus com a boca e com os lábios, mas o coração está longe de Deus. Está longe de Deus. Eu tenho Jesus no meu coração. Eu já ouvi muito isso. Já fui em muitas casas evangelizar. Ouvi muitos que estavam presos no pecado, dizendo que tem Jesus no coração, mas são mentirosos, porque permanecem nas trevas. Não tem Jesus no coração coisa nenhuma. Quando a palavra habita no coração, porque Jesus é o verbo, a palavra. Quando a palavra habita no coração, ele obedece a palavra. Não entra pelo ouvido e solta pelo outro, não. Está no coração. Obedece a palavra. Jesus está no coração. O Espírito Santo está dentro. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele obedece.
Mas é bode, né? Quando prega contra o pecado, você se esquiva, vai para trás. Mas a ovelha, ela abaixa a cabeça e ouve a voz do seu pastor, que é Jesus. Ouve a voz do seu pastor. Você é bode? O bode você não aceita mesmo. Não aceita ser repreendido. O bode não aceita a espada. Não aceita a vara. Só quer, que passe a mão no pecado. Só quer que passe a mão no pecado. Assim é o bode. Mas a ovelha, ela abaixa a cabeça e aceita, se arrepende, se humilha, me perdoa. Me perdoa. Tem misericórdia de mim, pecador. Tem misericórdia de mim, pecador. A ovelha se humilha. A ovelha se arrepende. Meu irmão, é tempo de mudança. É tempo de nós se consertar. Não estou falando somente de você, de todos nós, inclusive eu. Aqueles que se limpem mais. Aqueles que se limpam têm que se limpar mais, inclusive eu. Não está bom da maneira qual eu estou. Eu tenho que se limpar mais. Eu tenho que seguir a estatura de um varão perfeito, buscar essa estatura, buscar, analisando a mim todos os dias, aonde eu estou falhando, onde eu errei hoje. Eu posso ter errado em alguma coisa hoje, eu tenho que consertar isso, tenho que melhorar nisso. Temos que melhorar, temos que ser diferente. Mas o que está acontecendo? Estão parando de orar. Começaram no espírito, estão terminando na carne. Estão parando de orar. Estão parando de jejuar, de comer da palavra. Quando o homem para de orar, quando o homem para de jejuar e de comer da palavra, automaticamente o espírito vai se afastando, o fogo vai diminuindo. E a pessoa começa a andar na carne. E quando a pessoa começa a andar na carne, ela começa a ceder os desejos da carne. Que os desejos da carne é pecado e leva à condenação. Quando o homem anda na carne, ele cede aos desejos da carne e será lançado no fogo do inferno. Por isso a palavra diz para nós: não andar segundo os desejos da carne, mas andar em espírito, andar na verdade, seguindo e obedecendo a palavra de Deus. Mas meu irmão, minha irmã, que Deus abençoe a vida de cada um. Chegou uma visita aqui para mim. Essa foi a palavra que o Senhor tocou no meu coração. Que Deus abençoe a vida dos irmãos grandiosamente. Persevera, busca a presença do Senhor, porque hoje há esperança para a sua alma. Fica firme na presença do Pai. E creia que Jesus Cristo vai te salvar, te libertar, mudar a sua vida. Ainda há esperança para aqueles que se perderam. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua vida.